Olá, olá! Você está ouvindo o Papo de Camelo, podcast onde converso com pessoas que fazem parte do ecossistema de startups. Eu sou o Luiz Gomes e estou há mais de 10 anos imerso nesse ecossistema. Já criei startup, vendi startup, criei programas de aceleração, já analisei mais de 1000 startups nos últimos anos e participei de diversas rodadas de investimento. Atualmente, eu crio conteúdo para startups na minha newsletter, a Camelo, que eu te convido para conhecer e assinar. Agora, vamos ao que interessa. Temos uma trajetória incrível para conhecer. 1, 2, 3, 4. Estamos começando mais um Papo de Camelo. Hoje eu estou recebendo o Daniel Costa, que é cofundador da Blip, uma plataforma que desenvolve tecnologias de conversação entre empresas e pessoas, algo que fala muito do nosso contexto atual, tanto de uso de inteligência artificial, mas da relação das empresas com os seus clientes. Então eu acredito que vai ser uma baita história. Eu já dei uma olhada aqui na trajetória do Daniel, já vi que ele já fez um bocado de coisa e isso é muito legal para a gente aprender e ter mais referências nesse ecossistema empreendedor, especificamente o ambiente empreendedor de tecnologia. Daniel, obrigado por ter aceito o convite. Passando a palavra para você, como eu sempre faço, quem é você e como é que você chegou até aqui? Obrigado, Luiz. Como eu sempre gosto de me apresentar, porque eu gosto sempre de, como eu também sou da área de pessoas, de falar um pouco quem eu sou fora da Blip, né? Então, meu nome é Daniel Costa, tenho 51 anos bem vividos, casado com a Valéria, pai do Lucas, do Matheus e Benjamin, de 10, 8 e 5 anos. Então, eu tenho um desafio enorme com as minhas 3 startups aqui dentro, e com a minha presidente do conselho. Então, sou um cara que gosta de esporte, gosto de jogar tênis, tenho um lado espiritual bem forte com uma comunidade cristã, também trabalho com pequenos grupos, alguns trabalhos sociais muito legais, incluindo empoderar principalmente mulheres aí no sertão do Piauí, né, no projeto autossustentável com Mel, e sou muito feliz de estar inserido no ambiente de tecnologia desde os primórdios, onde não existia toda essa sopa de letrinhas, onde empreendedores é quem não conseguia um bom emprego. Então eu sou de uma turma, de uma época, né, de antes dos anos 2000, do milênio passado, que não tinha acesso a capital, que não se falava de nada disso na universidade, não tinha happy hour, não tinha encontro de comunidade, não tinha essa troca. E era um ambiente muito interessante porque, ao mesmo tempo, a gente estava dentro de um contexto de tecnologia onde os grandes líderes da época eram os operadores de telefonia celular, né? E nessa mesma época, então, toda a história, né, ela tem histórias paralelas, elas têm o que hoje também é chamado de serendipity. Eu com 18 anos, eu tive o privilégio também de servir ao exército, onde eu encontrei o Roberto, que é meu sócio. Eu sou um dos cofundadores da Blip, que nem sempre chamou esse nome, né? Hoje eu sou presidente do conselho, lidero as pessoas, e encontrei o meu sócio, também cofundador, que é o Roberto, e que depois foram agregando outras pessoas na nossa história, mas o Roberto hoje é o CEO da companhia. O Roberto Oliveira tem uma presença aí bem forte aí na mídia, que sempre leva o nosso nome também, da Blip, da nossa história também. Então tudo começou com esse encontro, com essa serendipity minha e do Roberto, onde a gente tinha as nossas famílias, tinham pequenas empresas familiares, a minha do meu lado na área de moda. Minha mãe fazia roupa, né, de festa e eu estudava administração. Então, depois desse encontro nosso no exército, o Roberto, o pai dele estava mais focado na área de engenharia e tecnologia, fazendo fornos aí de alta precisão, que ainda é um super case de sucesso também.
para Vale e outras empresas super legais. Depois o Marcelo Oliveira, também irmão do Roberto Costa, também entrou no hall de fundadores junto com o Sérgio Passos. E o Antônio Eustáquio, que era o tio deles também, que nos ajudou onde tudo começou, que foi no quiosque do campus da FMG, depois dessa feliz coincidência da gente servir exército junto. E a nossa motivação é que, como eu falei, diferentemente de tudo que estava acontecendo na época, quando a gente era para a universidade, o nosso sonho, o sonho da maior parte das pessoas, era trabalhar numa grande empresa, ter um destaque. E a gente, vendo a nossa história familiar, a gente via que os nossos pais nos deram, investiram principalmente em educação e famílias bem estruturadas que a gente veio, mas que a gente tinha uma ambição diferente de também ser empreendedor e possivelmente construir a nossa própria história juntos. Então a gente pensou em vários negócios. Eu lembro que tinha um clube perto lá de onde a gente servia, e que chamava CEL, Centro Estudantil Universitário da UFMG. E quantas eram as vezes que a gente ia para lá para dar uma relaxada e tudo, mas sempre vinha a história do empreendedorismo, cada um com a sua história. Os pais do Roberto com essa visão forte de tecnologia, e a minha família numa visão forte também, de uma visão empreendedora, num caso de serem improváveis, dado o meu histórico simples dos pais dos meus pais. Então a gente, depois desse encontro, foi muito bacana, que durante então todo o exército, depois o Roberto foi para a área de engenharia, eu fui para a área de administração, a gente continuou essa conversa. E um dia a gente fez uma visita, os telefones celulares começaram a aparecer. E a gente fez uma visita a então Telemig celular, antes do processo de consolidação das operadoras de telefonia celular. E eu acho que o cara era mais doido que a gente, que ele nos deu uma oportunidade. Ele falou assim: podem montar um quiosque lá no campus da FMG, e no lançamento nós inclusive vamos mandar um balão, aqueles balões mesmo, lá com o símbolo da Telemig pra gente fazer o lançamento. E daí começou uma história. O tio do Roberto também foi um sócio super importante. Começamos a nossa história então no campus da UFMG, vendendo telefone celular. E como eu disse também antes, a telefonia celular foram os grandes precursores aí dos movimentos de tecnologia. Antes da Apple existia a Nokia. Então existe uma história bonita de empreendedorismo que a gente pode falar, mas hoje a gente está muito animado, que trazendo para os dias de hoje a gente conseguiu aí passar por diversas crises, Então quando eu falo muito da empresa, quando pergunta quem é o Daniel, porque a minha história enquanto pessoa, que começou com 18 anos da minha vida adulta, já era pensando em empreender, já era pensando em conquistar. Nossa motivação nunca foi nem tanto a visão de financeira, mas foi de achievement, de impacto. E hoje, a nossa cultura, inclusive, os nossos pilares que existem até hoje, foram forjados desde essa época. A gente tem, inclusive, um sistema operacional que a gente chama de cultura, que reflete a maneira que a gente pensava desde o começo. Que começa com visão, depois é para valores, A gente tem os nossos valores mapeados, é o que a gente leva muito a sério. A gente leva muito a sério. Depois o design organizacional, que é exatamente a beleza da nossa sociedade, onde cada um sabe o seu papel. A gente tem um bloco grande de fundadores e cofundadores, de pessoas e C-levels que nos acompanham até hoje. A gente é um time super unido, Seria ruim de eu começar a falar todos os nomes aqui, porque são mais de centenas de pessoas que começaram lá nas épocas bem raízes. Nossa, uma história que começa num quiosque do campus da UFMG, vendendo celular, e depois teve toda a reviravolta desse mercado, onde entraram os grandes players aí, de varejo, que até hoje dominam a venda dos celulares. As operadoras, então,
com pré-pago, que tinha uma dominância grande do mercado, mas o pós-pago, né, que veio a trazer a parte de dados e subsídio de telefones. Tivemos uma história também que passa juntando com o principal player tecnológico, que era a Nokia, onde a gente entendeu todo um roadmap de produto e a gente entendeu que telefone um dia, o que na época lá, nos anos de 97, 98 e até o começo de 99, era usado só para falar. Um dia, esse mesmo dispositivo iria democratizar e potencializar tudo que a gente está vendo, um dispositivo pequeno que se chama telefone celular, principalmente conectado à internet. E a nossa história continua, onde a gente teve um sucesso grande e depois um impacto muito grande no nosso negócio, quando entraram os varejos, os processos de subsídio de telefone celular. Mas esse espírito empreendedor nos levou a conhecer outras oportunidades nesse ecossistema. Então a gente conhecia os operadores, que eram um ambiente muito forte, com muita gente disponível, um mercado disponível maravilhoso. A gente tinha os telefones celulares, mas faltava a terceira perna, e aí é onde que a gente entra, que era a parte de serviços. Então a gente começou, depois dessa experiência com assistência técnica, depois de vender celular, a gente começa a história, que hoje é a história mais importante nossa, que é então TakeNet, que depois foi Take, que depois TakeBlip, e que hoje se chama Blip. Então, várias pessoas nos conhecem desses períodos contínuos de evolução. E uma coisa legal, e que depois a gente vai falar no nosso bate-papo, o que a gente acha da diferença, né, entre mudança e evolução. A gente gosta muito mais da palavra de evolução do que mudança, porque essa história longa nossa, contada em outros podcasts e está disponível aí também na internet, a nossa história, ela tem alguns black swans, mas ela tem um processo evolutivo muito grande, porque o que a gente fazia na época de ouro, né, onde serviço se transformou em algo muito importante dentro das operadoras de telefonia celular com os ringtones, e aí é onde que a gente entra. Na verdade, a nossa plataforma, nós somos uma empresa de plataforma é um super software estruturado, onde existe uma camada de construção de software em cima de software. Então a gente chama de plataforma de construção, gestão e evolução do que a gente chama de contatos inteligentes, que é um outro contexto completamente diferente dos chatbots que muita gente fala. Então o nosso primeiro case, se a gente fosse traduzir a época, que era ringtones, que foi o nosso grande primeiro sucesso, talvez uma das partes mais interessantes da nossa história seja exatamente os ringtones. O que aconteceu com então TakeNet e a história da TakeNet, que começa em 1999, e onde a gente teve então o entendimento do poder do mercado das operadoras de telefonia celular como grande ambiente e ecossistema de inovação. Um fabricante que à época era a Apple, que dos inovadores, que era a Nokia, era o principal inovador, e depois, né, a disrupção que a Nokia levou pela Apple é um case até hoje. A gente viu também que esses ringtones que a gente fazia, a gente usava, como a gente falou, era uma plataforma que à época, né, plataforma como um super software, onde alguém pode construir soluções em cima de software. E os ringtones, na verdade, era como se fosse o primeiro caso de uso do que a gente faz até hoje. Então, em cima dessa plataforma, que à época chamava Tangram e que hoje chama Blip, a gente fazia todas as conexões e integrações. Algumas, à época, via API, e outras eram integrações assim, muito mais complexas, com diversas áreas da arquitetura de uma operadora de telefonia celular. A saber, o financeiro, porque a gente tinha que saber se essa pessoa, se por exemplo o Luiz, ao pedir um ringtone, ele tinha crédito ou não, se ele era um pré-pago ou não. Toda a parte de CRM, onde a gente fazia toda a regra de engajamento à época, para a gente fazer o cross-sell e upsell das músicas. A gente usava NLP, que hoje, né, a gente pode falar que é AI, a gente já usava AI desde
do milênio passado nas nossas soluções. A gente fazia integrações bem específicas e complexas com as principais, com uma parte muito técnica da operadora, que eram as plataformas, né, de envio e de controle de SMS, onde os ringtones concatenados ali se transformavam num ringtone. Então, toda a nossa história da Blip, muita gente tem um raciocínio errado, que aquela época, quando a empresa chamava TakeNet, o nosso primeiro caso de uso era um ringtone, a gente fez uma pivotagem. E, na verdade, nós fizemos uma evolução, porque todos os componentes de trabalhar num ambiente conversacional, que à época era SMS, fazer grandes integrações em sistemas complexos, né? A gente tinha vários pontos de integração numa operadora. O que a gente faz? A orquestração disso em várias partes da jornada desse caso de uso. Então, em primeiro lugar, as operadoras faziam disparos para a base para falar, olha, a gente tem música aqui. Então, era toda a parte de marketing, para o topo do awareness, né? Então, conheça que a gente tem essa oferta. Isso tudo estava conectado na nossa plataforma, porque a gente fazia oferta segmentada. Depois, a gente tinha a plataforma efetivamente conversacional, diferentemente de todo mundo que fazia isso no mundo inteiro. Esse era um mercado gigantesco. Todo mundo usava códigos para pedir as músicas, então eles tinham que ter acesso, entrar numa página da internet, pegar alguma coisa que estava escrita num papel, num billboard ou numa propaganda de televisão, que era muito comum na época fazer campanhas de ringtones até em TV, era um mercado multimilionário. A gente fazia isso através de uma conversa. Fale o nome da música utilizando AI. A gente tinha depois, ainda hoje a gente tem o Blip 10, que é exatamente o suporte para fazer o customer service. Quando existe um transbordo para o humano, a gente já fazia isso, o atendimento, os atendentes das operadoras de telefonia celular. À época a gente tinha praticamente um monopólio desse mercado. Quando alguém não recebia um ringtone e ligava para uma operadora, ligava para o call center ou entrava em contato, a nossa plataforma tinha disposição, se esse cliente efetivamente pediu, por que ele não respondeu, e esse próprio atendente poderia redisparar ou explicar por que não recebeu, seja por causa de crédito ou não, que a nossa plataforma dava esse input. Então, se a gente pensar que a gente tinha um caso de uso com uma vertical específica que era telecom, e hoje a gente serve centenas de tipos e de verticais diferentes, com mais de 4 mil clientes, atendendo a maior parte das 500 maiores empresas do Brasil, servindo em 32 países, fazendo exatamente a mesma coisa. Uma plataforma, que é um software de construção de software, onde a gente dá uma experiência de uso para um consumidor, e tudo isso foi materializado para os dias de hoje, facilitado o entendimento, né, quando foi falado pelo Zuckerberg a seguinte frase: e se as pessoas conversassem com as empresas igual elas conversam com seus amigos? Então, Luiz, antes de passar a palavra para você, o que eu acho legal? Um pouco dessa nossa história que mistura empreendedorismo, vida pessoal, serendipity, altos e baixos. Nesse momento aí a gente vendia telefone celular, a gente teve que fechar a loja, a gente depois entrou em assistência técnica, mas todo esse entendimento desse ecossistema dos stakeholders e desse fortalecimento dentro de uma jornada que todo empreendedor precisa de ter, de gestão de recurso ilimitado, de crédito, de lidar com pessoas, de lidar com disrupção de tecnologia. Nós vimos a olhos nus a primeira empresa, a primeira disrupção tecnológica do mercado, que foram as músicas. Nós participamos disso, com MP3, com o Napster. A gente viu muitos movimentos interessantes, e nós temos o nosso nome escrito nessa história como um dos protagonistas de parte dessa história, principalmente dentro do mercado de telecom do Brasil. E hoje, ao mesmo tempo, nós somos protagonistas na nova história de AI, porque tudo aquilo que a gente fazia com as músicas de celular, a gente faz isso hoje para alugar um carro, para vender um apartamento, para cobrar uma dívida, para fazer uma campanha premiada em Cannes, junto com a Coca-Cola, onde a pessoa dava Feliz Natal, tentando emular
né, nas ondas aí de uma garrafa de Coca-Cola. Então hoje a gente tem mais de 1.500 pessoas trabalhando com a gente, levantando mais de 200 milhões de dólares aí junto com o nosso investidor, que eu sou muito grato, que é o Warburg Pincus. Estamos em conversas aí para fazer uma série C. Temos já o BLP, que é o Blip Ticker, já reservado para a gente tanto na NYSE quanto na Nasdaq. Temos planos de fazer o IPO. E o que eu acho que é mais legal, como eu comecei com a minha vida pessoal, eu termino aqui também essa primeira parte do bloco falando da minha pessoal. Como que eu cresci, né, enquanto pessoa, enquanto gente, onde a gente teve o nosso caráter forjado, né, por tantas difíceis situações que a gente passou, e nós sempre optamos em nunca levar o caminho mais curto, em sempre construir pontes com as pessoas, nunca usar de artefatos de relacionamento para passar por cima de alguém ou para encurtar, e em pagar todos os nossos impostos. Então acho que esse podcast aqui, na verdade, não é para ficar me contando a história, mas eu tô aqui para inspirar pessoas que acham que não é possível. E isso não é história de coach, eu não sou coach, eu não tenho nada, apesar de tomar conta das pessoas. Mas o meu papo aqui é de falar com uma pessoa comum, que veio de uma classe média, junto com pessoas brilhantes, com um time maravilhoso que eu tenho hoje, 1.500 pessoas. Acabei de voltar agora da Espanha, comprando uma empresa no México, que tem um escritório na Espanha. Compramos uma empresa de AI maravilhosa que chama Stiling. Não é a minha história. É uma história de uma comunidade inteira que tem como princípio, né, que a gente tem propósito, né, uma mensagem pode mudar o mundo. Hoje a gente tem, né, outros motos. Eu sempre gosto muito desse também, mas é uma história muito legal que dá para explorar. Tem várias lentes, né, de pessoas que construíram isso. Mas a gente vive de conversas. Literalmente a gente vive de conversas, mas conversas com o objetivo de fazer engajamento, atendimento, vendas. Estou muito feliz de estar aqui. Obrigado de novo, Luiz. Pô, eu que te agradeço. E assim, eu acho que tem uma visão de evolução, como você mesmo fala da Blip, que eu acho que tem muita coisa que a gente pode explorar, mas tem uma coisa especificamente, antes da gente entrar específico na evolução da Blip, que você falou lá no comecinho da sua resposta, que é como a sociedade se formou. E eu acho isso muito pertinente, você trazer um pouco, você menciona muito as pessoas que estavam com você desde o começo, a equipe que estava com você desde o começo, a equipe que vocês construíram hoje. E a gente, nesse meio de startups, acaba discutindo muito sobre relação societária, sobre ter as conversas difíceis no começo da jornada para manter alinhamento, manter visão de longo prazo. Então a gente pode pegar aí, né, de TakeNet até a Blip, a gente tem mais de 25 anos de história. Então isso de fato só aconteceria com alinhamento societário e visão de longo prazo, né? E você coloca isso como parte fundamental da cultura de trabalho. Então, Daniel, eu queria que tu falasse um pouquinho mais desse relacionamento. Cara, qual a importância de você manter um bom relacionamento com a base societária, com o time fundador, com aqueles que de fato precisam enxergar aquele negócio no longo prazo junto contigo, porque isso de fato é uma pauta que sempre está nas discussões das startups de como constituir um time fundador, como manter o time fundador alinhado. E eu acho que o teu exemplo, e muito do que você fala remete muito a isso, tem muito a inspirar, como você falou, a outros times de startup que estão ali construindo e mantendo essa relação. Então conta um pouquinho mais como é essa relação societária, principalmente com essa galera que vem contigo desde o começo. A gente tem a alegria de ser quase que começado isso literalmente numa empresa familiar, onde na verdade eu era o outsider da família, né? Então eu e o Roberto, a gente começou essas conversas, né, lá no Exército, depois no campo da FMG, e depois veio o irmão do Roberto, que é o Marcelo, que é um cara
genial. Para a gente fazer o nosso quiosque do campus da FMG, veio o tio do Roberto e do Marcelo, que nos emprestou, sei lá, os primeiros R$3.000 para a gente fazer um quiosque para vender celular dentro do campus da FMG. Então, uma das coisas que, como eu disse, está na nossa cultura, e são as duas primeiras partes dos nossos pilares, e depois eu vou falar de novo da terceira, da quarta, da quinta e da sexta, todos são muito importantes, que é exatamente a nossa história, e talvez eu não tenha mencionado todos na minha apresentação. Mas número 1, né? A gente tinha uma visão. Claro que nos primeiros momentos da empresa e na primeira fase da empresa, como a gente vendia telefone celular, a nossa grande visão ali é que telefone celular não seria usado só para aquilo. E que seria muito difícil a gente sobreviver num ambiente, principalmente naquela época onde não existia e-commerce, onde o poder econômico das grandes marcas e a capilaridade de vendas era um fator preponderante para sucesso. E no máximo que a gente conseguiu ter, que já foi muita coisa, a gente saiu de uma história no campus do FMG, a gente chegou a ter 7, 8 lojas e até em shopping center. Então, e quem tem loja em shopping center sabe as tensões que existem, né, dessas negociações aí. Então eu acho que a primeira questão num relacionamento societário, e eu acho que existe uma sociedade muito legal também que pode falar que se aplica, que chama-se casamento, né, que talvez dentro desse tempo todo eu passei mais tempo com os meus sócios que com a minha esposa. Durante esse tempo todo, a segunda parte, a primeira parte é a visão. Hoje a gente tem uma visão muito clara que toda empresa, né, o seu podcast aqui, Lucas, Luiz, a gente sempre a gente fala que todo blipper, né, eu sou um blipper, todo blipper ele é palestrante, ele é um embaixador da marca, ele é um vendedor. Então você pode usar os nossos produtos, você pode ter uma camada conversacional atingindo a sua audiência, integrada no seu Instagram, para conversar com a sua audiência. E não só conversar. Parte da nossa aplicação é o intent to skill. E entregar alguma coisa de volta. Fazer uma transação, inclusive. Então, essa questão da visão nossa sempre foi muito forte. A segunda parte que a gente tem são valores inegociáveis. Então, a gente tem, por exemplo, pessoas. A gente tem o Blip Bee, a gente dá nome aos valores. Isso sustenta um relacionamento. Eu não estou falando só com o Roberto, com o Marcelo, com o Serginho, com o Fábio, o Fio, agora o Marcelo Rain, que também é uma entrada bacana demais na nossa companhia enquanto C-Level, né, do Lamota, que trabalhou com a gente, que é o nosso CFO, que agora, né, tá anunciado na mídia aí, que ele tá curtindo um pouco mais a vida, né, todo o nosso C-Level, todos os meus sócios, todos são sócios hoje, mas principalmente o primeiro núcleo duro dos cofundadores, e hoje 1.500 pessoas, a gente tenta fazer relações de longo prazo, baseado em valores, baseado em visão e valores. É claro que existem percalços, claro que existem momentos difíceis, conversas difíceis, a gente está indo para uma outra fase agora, novas conversas difíceis, de papel, de momento de vida, de IPO, de o que isso significa. Mas isso tem que ser normal, né? E quando você tem a confiança de entender que nós temos alinhamento de visão, alinhamento de valores, geralmente onde dá problema é no terceiro passo, que é o design organizacional. Qual que é o seu papel? Qual que é o seu escopo? Qual que é a sua autonomia? E como que a gente anda junto? Então, o nosso Blip OS hoje ajuda a responder essa pergunta. Por quê? Porque nós temos 6 pilares. Visão, valores, design organizacional, OKRs, que é a tangibilização do que a gente faz numa visão anual, numa checagem trimestral com objetivos e key results esperados. Mas a gente tem também 2 coisas que são fundamentais na nossa jornada. A vontade de aprender sempre, que é o Infinite Learning. E por último, mas não menos, talvez o mais importante, propósito. Como que a gente usa toda essa infraestrutura, todo esse relacionamento, todo esse recurso para fazer impacto na sociedade. Inclusive, nós temos até casos de sucesso de produto que mostram o nosso propósito. Então, nós temos um caso de fintech
para ajudar, né, via captação, via WhatsApp, com integração inclusive em Open Finance, ajudando organizações sem fins lucrativos a fazer captação. Eu cito aqui um projeto que a gente chama, que é o projeto Mano Down, em BH. Então, a grande resposta aqui é um relacionamento, seja ele de sociedade de anos, ou relacionamento de amizade, ou de qualquer coisa, ou com qualquer tipo de organização, é baseado, em primeiro lugar, alinhamento de visão, alinhamento de valores, papéis, objetivos claros, aprendizado contínuo e ter propósito, porque ganhar dinheiro não é propósito para ninguém. Nós queremos deixar um legado. Isso é muito legal, porque é o tipo de coisa que a gente pode repetir, mas as pessoas elas só vão de fato entender o peso disso que você falou vivenciando a rotina empreendedora, vivenciando o relacionamento societário, e eu acho que é um aprendizado diário, de fato. É uma relação, são pessoas diferentes que vêm com histórias diferentes, que têm contextos diferentes, que decidem se juntar para ter uma visão comum. Eu acho que isso que vocês constroem, e eu acho a história da Blip nesse caso interessante, porque não é trivial a gente hoje encontrar uma empresa de tecnologia com uma capacidade de evolução como vocês têm, com mais de 20, 25 anos de história. Então isso é muito bacana para a gente ter como referência. E uma outra coisa, Daniel, que eu acho que vale a pena a gente entrar, e aí voltando também agora um pouco para essa evolução da Blip, uma coisa que fica muito claro na forma que você conta a história da empresa são as viradas de chave, né? Então, da venda de celular até a estrutura que vocês conseguiram construir hoje. Então, foram muitas viradas de chave de mercado. Você pegou talvez as grandes mudanças da sociedade dos últimos, 1000 anos, tranquilamente. E isso eu acho muito legal. Por quê? Porque essa capacidade de adaptação e essa capacidade de evolução contínua não é trivial. Mas fica muito claro na tua fala que existe um fio condutor dessa história toda, que é exatamente essa estratégia da conversação, da fala, da troca, da interação com o mercado e do mercado com os players que estão ali na base de relacionamento também. Então o que eu queria que tu falasse é que hoje a gente fala muito, e por consequência do momento também que a gente está vivendo, dessas novas plataformas de inteligência artificial, e a gente sabe, por trabalhar com tecnologia, que a inteligência artificial já está de fato no mercado há mais de 30 anos, mas agora de fato se popularizou o acesso à manipulação de dados com o uso de inteligência artificial. Isso tem criado, óbvio, novas perspectivas, novos comportamentos na sociedade e no mercado, mas que hoje essas plataformas elas acabam fazendo ainda mais parte dessa relação da conversa, do relacionamento, da troca de informações. Então, considerando essa evolução da Blip dos últimos 25 anos para cá, tendo esse fio condutor da conversação, quais são os desafios para se manter alinhado a esses comportamentos de mercado? Vocês têm perfis de cliente muito bem definidos, eu acho isso muito legal, mas como é que a Blip se mantém par e passo com as demandas hoje de mercado nesse processo de evolução contínua? Excelente pergunta, Luiz. Eu acho muito bacana começar, né? Começar dando um passo para trás. Qual que era o nosso contexto? Então a gente veio de um contexto onde lá em 98, né, a gente tinha as empresas dando a sua cara no mercado com websites, lançamento aí também do Google, com o Search, que permitiu a gente encontrar então esses endereços todos para a gente chegar até esses endereços. Depois, já em 2008, né, exatamente 10 anos depois, a gente pode falar do nascimento, por exemplo, do mercado de Android da própria do posicionamento super inovador da Apple, onde deu um protagonismo muito grande para as mobile first apps e para a criação dos grandes unicórnios.
onde a gente tinha, num ambiente restrito, um UX e uma proposição de valor simples de resolução de um problema. Então, a gente tem que deslocar do ponto A ao ponto B. Eu não posso sair um dia de casa na chuva para ficar no meio de uma rua para dar sinal de um carro para ver se talvez chegue um táxi lá. O Uber entendeu isso, né? O Airbnb entendeu que existia uma capacidade incrível de pessoas que poderiam compartilhar um ativo caríssimo e colocar outras pessoas ali e disruptar o mercado de hotelaria, né? Então esse foi a grande visão que trouxe aí os apps, né, os mobile apps. Mas ele também foi fundamental, antes da gente chegar na terceira revolução, onde a gente está nesse contexto, de trazer também o poder do assíncrono. A gente não precisa de dar uma ligação, a gente não precisa de estar presente. A gente tem a visão tecnologia do uso de AI agora no final dessa época, também muito forte, entendendo que AI não é uma coisa só, se existem vários, né, vertentes aí do que a gente chama de AI. Hoje todo mundo fala de AI por causa dos chats GPTs, dos LLMs e da grande presença aí das Big Techs nesse ambiente. Então, a gente tem o poder do assíncrono, a gente tem o poder do AI, a gente tem o poder da API Economy, então tá tudo conectado. E quando a gente vai para o mundo conversacional, o que é legal hoje? A gente usar AI para resolver os problemas de um ambiente muito aberto. Porque um site ou um mobile app, existe um esforço muito grande de construção desse UX que é muito caro per si para fazer algo que gera uma experiência. Agora, a gente resolve qualquer coisa numa conversa. E foi isso a grande sacada quando foi feita exatamente essa Conversation Starter, que é: e se as pessoas, assim como eu converso com os amigos, conversassem com as empresas? Quero uma segunda via de compra. Quero esse tênis. Gostaria de saber mais informações sobre esse apartamento. Adoraria alugar um carro na praia. Então, quais são os componentes que levaram a gente até onde que a gente está? Que cada mudança de paradigmas tecnológicos traz uma necessidade de uma nova plataforma ou arquitetura. Na verdade, uma arquitetura. Dentro dessa nova necessidade de arquitetura, nós criamos o Blip para resolver grandes problemas também. Então, qual que é um dos grandes problemas hoje de uma conversa aberta com uma marca? Número 1, governança. E se você perguntar para a marca A qual que é o melhor tênis e ela responder que é a marca B? A segunda coisa é que a gente vê que AI hoje todo mundo está ligando a alucinação. E não é só alucinação, é governança mesmo. Quando alguém de uma força de venda entra em contato com um cliente no nome da empresa e essa empresa não tem acesso a essa informação, grande parte dos ativos dessa empresa ou do risco dessa empresa está nessa camada intermediária. Então, por exemplo, hoje a gente criou um produto nosso, né, criou a evolução, dentro da evolução da nossa plataforma, o Blip Employee, onde a marca tem o seu contato inteligente, mas a ponta, o vendedor também tem o seu contato inteligente e todo mundo conversa junto. Então, quando a gente criou, né, em 2018, o WhatsApp, ele abriu as suas portas com o que a gente chama de WhatsApp Business API, o mundo abriu para a gente. Então é possível a gente ter uma plataforma que faz a construção, gestão e evolução, não de um chatbot, mas de um contato inteligente, com o máximo possível de integração. Quanto mais integrações, mais experiência a gente dá para o cliente, porque ele cobre. Um dos outros grandes diferenciais nossos é fazer a cobertura de toda a jornada do cliente, diferentemente de grandes plataformas que resolvem a parte do CRM, que resolvem a parte do core com o ERP, que resolvem a parte do atendimento com o controle de ticket, mas a gente perpassa isso tudo, abstraindo essas grandes ferramentas, que são baitas de ferramentas de resolução de problemas específicos, dentro de uma simples conversa. A gente transforma o intent, que é a intenção, num skill, conectando essas diversas partes dessa arquitetura computacional, e nessa conversa a gente resolve problemas, a gente vende, a gente engaja,
Mas o mais importante, né, que é o exemplo que eu adoro dar, a pena que está acabando o nosso tempo, mas eu brinco que a maneira legal de explicar a Blip é que eu tenho hoje 11 anos de casado e mais 2 anos de namoro. Então a gente sempre usou o WhatsApp. E se eu pegar toda a minha thread de conversas ali entre eu e minha esposa e jogasse isso numa análise de sentimento, numa ferramenta de AI, a gente poderia fazer os cohorts do dia que ela está mais apaixonada comigo, dos nossos grandes desafios durante desses 13 anos, das nossas grandes vitórias, dos momentos felizes, da vida dos nossos amigos, da vida dos nossos familiares. Por quê? Quando eu converso com uma empresa, eu não estou conversando com o marketing, eu não estou conversando com o customer, eu estou conversando com a marca. Ela é um ente vivo. E hoje eu acho que quando as marcas têm acesso, quando elas podem, de uma maneira segura, preservando a identidade desse cliente, entendendo, fazendo esse tipo de automação sem perder a humanidade, porque a gente tem até o transbordo humano agora, até com Copilot, para o atendente humano, a gente tem um nível de conhecimento e de resolução e de engajamento desse cliente antes visto. Por quê? Porque não existe nada mais frustrante de você ligar. Primeiro, não existe nada mais frustrante que usar um call center. Segundo, não existe nada mais frustrante quando a pessoa fala assim, eu vou te transferir para o departamento Y. E você vai ter que falar o seu nome de novo, o seu CPF de novo, qual o seu problema de novo. E vai falar e vai fechar aquilo num ticket. Então a gente brinca que o cliente, ele para de ter uma experiência com um ticket e ele passa a ter uma conversa Infinity Thread. Onde eu sou um cliente hoje que comprei o carro B, amanhã ou eu vou precisar de vender o carro B ou comprar o C, depois eu vou comprar um carro para o meu filho, e a gente tem esses casos maravilhosos usando AI, resolvendo esses problemas de governança, de orquestração, de customização, né, ou hipercontexto, de automação de coisas também. E não é uma questão de relacionamento. Quando você chega para uma utility, por exemplo, com uma grande empresa, ou uma telco, ou uma empresa de energia, e fala que você quer a sua segunda via para pagar, poxa, é muito frustrante você ligar. Mas quando você fala em linguagem natural, eu falo assim, eu quero minha segunda via para pagar, a gente economiza milhões de reais para essas companhias e minutos preciosos da vida de uma pessoa. Então, eu acho que o uso do nosso AI hoje, diferentemente do que a gente está vendo com o Gen AI, onde tem casos de uso muito mais em termos de conteúdo, em termos de pesquisa, às vezes em termos de correção de texto, geração de artigo, etc. O nosso AI, ele é aplicado à resolução de problemas e captação de valor em grandes oportunidades que as companhias têm. Ele é o plano de fundo, ele é o meio. O fim é fazer com que a visão daquela empresa é se conectar da melhor maneira ao seu usuário, fazendo o jeito que a gente está fazendo aqui agora, numa ótima conversa. Sensacional. Tem uma coisa que fica muito claro na visão de evolução da Blip, é que o mercado está evoluindo e está se transformando, a sociedade está evoluindo e se transformando, mas existe uma demanda que é histórica e vai continuar existindo no futuro, que é essa demanda da conversa, da interação, da troca. E eu acho que unir a capacidade tecnológica para facilitar a relação entre pessoas e empresas, mas principalmente, como você falou agora, a capacidade de resolver problemas de forma linguisticamente fácil, né? Então não é só tecnicamente fácil, tem que ser a troca na conversa, no texto, a linguagem adotada, ela tem que ser simples e ela tem que ser humanizada, né? Então, do outro lado das empresas tem pessoas com necessidades que sabem explicar suas necessidades, mas não precisam seguir 35 passos para apertar 1.500 botões para poder chegar na resolução. A empresa precisa entender aquilo e precisa buscar na base de informações e conhecimento que já tem ali a solução para quem está do outro lado. Eu acho que isso, quando você pensa na tecnologia da Blip, isso se torna muito mais interessante, isso se torna muito mais humano, como você mesmo colocou. Mas, Daniel, acho que a gente conseguiu passar aqui por pontos muito importantes da tua história, da história da Blip.
Deixa eu te perguntar, gostou do papo? Demais. Que pena que a gente não tem mais tempo, então a gente depois conversar mais e foi um prazer te conhecer também, viu, Luiz? Muito legal, eu escutei outros podcasts aqui, o do Renan Basso, da M-Labs, assim, me deixou com um gostinho de quero mais, quero até conhecer ele também e outras pessoas que você entrevistou. Boa, e é isso, a gente já deixa aqui pré-agendado uma conversa com a Blip pós-IPO, hein? Eu quero saber dessa história, eu quero saber desse próximo passo, porque aí a história fica muito mais interessante com relação ao mercado. E se você ouviu a gente até aqui, lembrando que todo episódio do Papo de Camelo na descrição tem tanto o LinkedIn do Daniel para você também acompanhá-lo, tem o site da Blip e todas as informações para você acompanhar a evolução da empresa, saber como se conectar e saber como se beneficiar da solução que eles estão oferecendo para o mercado. E a gente se escuta no próximo Papo de Camelo. Valeu!